Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. A gente vai para nossa primeira aula da teoria musical, tá bom? Essas aulas aqui são para as pessoas que não têm condições de fazer a aula, e hoje na internet a gente acha muito conteúdo, só que às vezes ali falta uma base, a pessoa tem uma dificuldade. A gente vai pegar a parte teórica, a parte prática, mas eu preciso que vocês se esforcem e dediquem no particular. E vocês vão tirando dúvida e vai melhorando, tá bom? Se vocês não estudarem no individual, no particular, não separar um tempo, 10 minutinhos por dia, alguma coisa por dia, constantemente, você não consegue ter tempo de absorver o conteúdo, tá bom? Então vamos lá para essa primeira parte aqui, a parte dos conceitos fundamentais. Hoje a gente vai falar a parte básica da música, para a gente entender as aulas posteriores. Quando eu falar algum termo, vocês precisam entender, tá bom? Então não vá para a aula 2 sem entender esses termos aqui. Esses termos aqui vão ser para vocês saberem ali do que se trata, os próximos assuntos. Então vamos lá. Os conceitos fundamentais. Temos aqui o ritmo, né? O ritmo é a duração de um som ou silêncio. Ou seja, tem pessoa, às vezes a gente faz o ritmo batendo palma, né? Alguma coisa dessa forma. Se nós fazemos de forma sincronizada, nós fazemos música. Mas se a gente faz de forma desordenada, já é barulho, tá bom? Uma salva de palmas é um barulho, não é nada muito organizado, tá bom? Então, tudo que a gente faz ali, todo som sincronizado está dentro de um ritmo, tá bom? Então, a duração de um som ou silêncio faz um ritmo. Melodia. Melodias são sons tocados sucessivamente. Esses sons tocados sucessivamente são as notas que a gente vai ver mais pra frente, né? A gente faz lá, 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 lá. Uma melodia. Eu fiz 3 notas aqui. Todas desafinadas, mas fiz. 3 notas, uma melodia. Diferentemente da harmonia. Eu não consigo fazer 2 sons com a minha boca ao mesmo tempo, sons simultâneos, mas a harmonia consegue. No instrumento nós conseguimos bater notas, sons ao mesmo tempo. Então harmonia, nós estamos falando de sons simultâneos, tá bom? Melodia são sons sucessivos e harmonia sons simultâneos, ou seja, aqui na melodia é como se a gente estivesse soletrando alguma coisa. A, B, C, D. É uma melodia. Agora, a harmonia é como se a gente estivesse falando uma frase inteira. Tá bom? Então, tudo isso daqui tem que estar meio que já decorado na nossa mente. Quando eu falar melodia, vocês têm que saber o que é. Quando eu falar harmonia, vocês têm que saber o que é. Se eu tô falando de ritmo, eu não tô falando de tempo. Tô falando de ritmo. O ritmo tá errado. Tá bom? Tem que entender o que é ritmo. Tempo é uma coisa, ritmo é outra, a gente vai ver com calma, tá bom? Mas entenda que ritmo é a duração do som. Melodia, sons tocados sucessivamente, harmonia, sons tocados simultaneamente. Propriedades do som. No som, a gente tem a altura, que é o conceito base de você tirar música de ouvido. Para quem tem muita dificuldade no começo, é você ficar procurando nota. Se tá indo pro grave, para a parte grave, que a gente fala para baixo, ou agudo, que é para cima. Ou quando a gente fala subiu o tom, baixou o tom, baixa esse tom, sobe esse tom. O que a gente está falando? A gente está falando da altura. A gente está falando do som grave e do som agudo. É para ir pro lado agudo? É para ir pro lado grave? Se for pro lado grave, nós estamos baixando o tom. Se for pro lado agudo, nós estamos subindo o tom. Nós estamos indo ali essa parte de subida. Esse tem a ver com frequências mais baixas e frequências mais altas, tá bom? Intensidade é ali bater forte ou fraco. Às vezes a gente tá numa dinâmica da música que é para suavizar, é pra gente tocar um pouquinho mais fraco, tirar um pouquinho ali a ânsia durante a música e ir com mais calma. Isso tem a ver com a dinâmica da música, a gente controlar. E não tô falando de volume do instrumento, tô falando de mão. Você controlar na sua mão a suavidade, tá bom? Timbre
Timbre é a qualidade de cada som. Ou seja, quando eu tô falando de timbre, o que eu tô falando? Eu tô falando, por exemplo, que quando você ouve uma guitarra com distorção fazendo um solo, você tem certeza que é uma guitarra. Você tem certeza que é a guitarra e não é o saxofone fazendo. Porque o saxofone não tem distorção. Então é um timbre específico. O timbre é uma característica específica do instrumento que é reproduzido por ele. Às vezes a gente fala assim, nossa, o timbre desse instrumento é muito bonito. Por quê? Por mais que tenha uma, duas guitarras, cada uma vai ter o seu timbre característico. E isso aqui, com o tempo, vai aguçando ali o ouvido de quem toca. E a pessoa fala, não, eu quero um instrumento com timbre melhor. Com o tempo, isso daqui vai afetar muito o seu instrumento. Você vai falar, não, eu quero um instrumento melhor por causa do timbre. E pela tocabilidade, é uma somatória, mas o timbre vai contar muito, tá bom? Então o timbre a gente está falando da qualidade do instrumento. Se ele é um saxofone, se ele é um trompete. Então nós estamos falando de timbre, tá bom? Então quando eu falar de timbre, vocês sabem o que é. Ó, melhora esse timbre. É para você jogar um instrumento e comprar outro? Jogar fora? Às vezes não dá jeito, né? Mas o objetivo não é que você faça isso, é que você controle o timbre do seu instrumento. Eu vou dizer que 90% dos instrumentos são timbráveis. A gente consegue colocar um timbre bom e fazer boa música com eles, mesmo sendo básico, tá bom? Então, notas. Notas musicais. O que são notas musicais? Definição. São ali as partes mais básicas da música, né? Que a gente fala que é uma frequência ou vibração. Ninguém vai falar, ó, toca na frequência de lá. Ninguém vai falar isso. Vai falar, toca a nota lá. Toca essa nota aí. Essa parte básica da música, nós precisamos ter muito fácil na nossa mente. Porque nós não podemos confunir notas que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou Dó sustenido, com acordes. Não podemos confundir. De jeito nenhum. Não pode. Isso aqui tem que estar muito bem na nossa mente. Então, o que são as notas? Nós temos, no Ocidente, 12 notas. 12 notas musicais. Que são as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mais Dó sustenido, Ré sustenido e os bemóis também. Coloquei aqui só para vocês saberem que nós temos 12, 7 naturais e 5 que nós chamamos de acidentes. Tá bom? Chamamos de acidentes. E aí, o que acontece? Quando nós vamos para os acordes, nós temos uma diferença. Na nota musical, a gente toca uma nota. Nos acordes, nós já tocamos 3 notas. 3 notas. E tocamos elas de forma simultânea. Por quê? Se nós tocarmos uma de cada vez, vai virar um arpejo. E aí é um outro detalhe. É uma outra técnica. Então, quando a gente toca ali uma música ali, faz um ritmo ali, tocando tudo ao mesmo tempo, a gente está falando aí, então, de notas tocadas ao mesmo tempo, então nós estamos falando de acordes. Acordes tocando ali notas simultâneas. É isso que a gente precisa ter em mente. E como que a gente vai saber se é um acorde ou se é uma nota? Normalmente, quando é um acorde, nós temos o formato, o nome, né, do acorde, no caso Lá. Pode ver, ó, aqui tem um Lá, ó, como é fácil confundir. Lá em cima, na nota tem Lá. Qual que é a diferença dos dois? É o que vem aqui, ó. O Lá maior. Aqui em cima nós temos o Lá simples. E aqui embaixo o Lá maior. Qual que é a diferença? Esse maior aqui, a gente está falando ali de um acorde. Porque não existe a nota Lá maior. Existe o acorde Lá maior. Existe aqui 3 notas para a gente definir ali o acorde maior menor. Existe um critério. Tá bom? Mais pra frente a gente vai ver. Assim como o Ré menor. O Ré pode ser menor, pode ser com sétima, com nona, pode ser infinidade de coisa aqui. Muita coisa mesmo. Mas, se a gente tá falando do Ré e ele é menor, a gente não tá falando do Ré maior. E qual que é a diferença do Ré menor pro Ré que tá lá em cima? É que o Ré que tá lá em cima, a gente tá falando de nota. Nota musical. É uma nota, o Ré. Agora aqui nós estamos falando do acorde de Ré, tá bom? É um conjunto de notas. Então se a gente às vezes está tocando e fala assim, faz um Dó para mim.
faz um acorde de dó. A gente está falando de notas ao mesmo tempo. A gente não está falando de uma nota dó. Ou às vezes a gente quer a nota dó. E a gente fala, ó, faz a nota dó. Ou seja, a gente não quer o acorde. Tá bom? Então precisamos ter isso muito fresco na nossa mente para ir pro próximo, a próxima aula. Não adianta ficar vendo um monte de aula, porque vai começar a embolar os conceitos. Vocês vão olhar um conceito aqui, vocês vão olhar um conceito lá e falar, mas o que é aquilo mesmo? Aí vocês vão se confundir, tá bom? Domine esses conceitos básicos, fundamentais. E existe um detalhe, para que a gente faz essa parte de teoria musical? É meio complicado a gente falar de música como se fosse algo engessado, porque música é expressão de arte. Assim como a gente tem o teatro, a gente tem o cinema ali, se você olhar, nada mais é do que um teatro com música. Se a gente for numa ópera, é um teatro com música, né? A gente vai ali e prestigia ali aquela obra de arte sendo executada, tá certo? Então, quando a gente fala de música, a gente está falando de expressão artística. E expressão artística, nós temos que dominar o conceito e aplicar. Então, cada um vai ter sua expressão artística. Então, o meu jeito de tocar não vai ser o mesmo jeito do outro, porque a minha expressão artística é diferente da do outro. E com o tempo, a gente vai criar nossas características. Como que a gente vai criar isso? Com o nosso repertório, com as músicas que a gente ouve. Tem pessoa que gosta de música antiga, tem pessoa que gosta de música nova. E dessa forma nós vamos moldar ali a nossa forma artística de pensar, tá bom? A respeito da música. Isso com o tempo. Até lá você vai precisar pegar ali a sua mão, vai ter que fazer ela te obedecer, criar coordenação. E isso aí leva um tempo e as pessoas desistem. Por quê? Muitas vezes por falta de perseverança, por falta de constância. Toca um dia, daqui 20 dias toca de novo. Dessa forma não evolui, não cresce. Não tem como. Imagina que você fosse fazer a faculdade. Aí você assiste uma aula hoje e uma daqui 15 dias. Você acha que você vai aprender o quê? Não vai aprender nada. Vai demorar muito, vai ser uma faculdade de 200 anos. E a gente não tem todo esse tempo de vida. Por isso nós temos que pegar ali pelo menos entre 10 e 20 minutos por dia no mínimo, para estudar a teoria musical, para estudar a parte prática do instrumento que você escolheu, tá bom? Então é isso. Fica aí essa primeira aula de conceitos básicos que vão ser ali base para nós estarmos falando de outros conceitos, tá bom? Não podemos, na aula 2, ficar com dúvida nesses conceitos porque eles são base para a gente entender a aula 2. E assim sucessivamente, nós temos que dominar esses conceitos, tá bom? Então é isso, a primeira aula aí explicada. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, falar comigo. Eu estou à disposição para ajudar. Isso aqui é para ajudar vocês. Às vezes não tem condição de pagar uma aula, alguma coisa, e fica procurando muita coisa na internet. Aqui a gente vai unir tudo e vai deixar um negócio mais centralizado, tá bom? Aqui a gente vai ficar mais alinhadinho com a teoria musical. Mais pra frente eu vou mostrar uma bibliografia para vocês, livro para vocês comprarem, para entender tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus e vamos para a próxima aula.